Olá, 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 todo mundo, os colegas da área da saúde, os interessados que vêm acompanhando o nosso projeto de extensão Saúde nas Mídias, agora aqui pelas redes sociais. Eu estou bem feliz hoje de estar recebendo um colega querido aí, super professor que está sempre envolvido em várias atividades da universidade, professor Cássio Torres, meu colega de Pilates também. Estávamos aqui, sentimos falta, né, desse exercício que é tão importante para nos manter saudáveis e dispostos para o dia a dia que a gente encara, né, Cássio? Obrigada por você aceitar o convite de estar aqui com a gente, falando sobre saúde, sobre a odontologia, enfim, sobre a sua trajetória profissional, que é super bacana, né? O Cássio também é um egresso da Universidade Federal do Paraná, o que é provavelmente de muito orgulho, assim como eu. Então, Cássio, eu queria que você ficasse super à vontade, seja super bem-vindo ao nosso projeto de extensão. Eu queria que você começasse, né, se apresentando, óbvio, falando um pouco da sua trajetória, lembrando da época boa lá da graduação, e até hoje, e vamos conversar, quero saber o que você anda fazendo de legal aí na universidade. Tá bom, Luciana, é um prazer atender o teu convite. Quando recebi o e-mail, né, da universidade contando que havia o seu projeto, que vocês procuravam por professores que quisessem expor sua trajetória, né, e comunicar ciência, comunicar saúde, utilizando mais intensivamente esses canais agora, para mim foi natural responder aquela mensagem, porque há muito tempo me interesso também pela comunicação no campo da saúde. Ela é fundamental para o desenvolvimento de tudo que a gente faz, né? Tanto na comunicação interprofissional, quanto na comunicação com os usuários dos serviços de saúde, com futuros estudantes, com os atuais estudantes. Ela é um domínio que talvez esteja, de certa forma, meio menosprezado, né, na nossa formação como profissionais do campo da saúde. Sim. E, sem dúvida, quando uma professora, né, resolve investir num projeto de extensão com essa temática, né, como você está brilhantemente fazendo aí nos inúmeros encontros que você tem propiciado com os colegas, isso nos dá a oportunidade de, mais uma vez, né, reforçar a necessidade dessa conversa, reforçar que nós precisamos estar em contato com as pessoas, explicando o que a gente faz, para cada vez diminuir os mal-entendidos, né, que acontecem, e isso é natural na comunicação e na aproximação da academia com a sociedade, não é? É isso mesmo. Acho que esse momento é um momento bem oportuno. A gente tem visto, né, o movimento de divulgação científica se intensificando no mundo inteiro, né? Não é à toa, né? Porque também o outro movimento anticientífico e verdades científicas, evidências, né, também é muito grande. Então, eu te agradeço muito e quero que você comece contando lá da época da graduação. Você se formou na Universidade Federal do Paraná também, né? Sim, eu sou egresso da casa, eu sou um dos profissionais do século passado, do milênio passado. Exato. Eu me formei em 1995. O nosso curso ainda funcionava no prédio da Santos Andrade, né? Nós dividíamos ali a Santos Andrade com os colegas da psicologia, com alguns cursos técnicos, com a comunicação social, com o direito. Alguns desses cursos permanecem naquela sede, mas nós vivemos ali um dos últimos momentos, as últimas turmas que vivenciaram então aquela estrutura física, que mesmo com as adaptações que eram necessárias do prédio histórico para acolher um curso com as necessidades técnicas que a Odonto apresenta, o desafio que ela apresenta, né, pode ser cumprido assim a contento. Na época, o curso de odonto vivia uma concorrência muito alta, vivia, acho que um ponto, talvez seu ponto mais alto na curva de procura, né? E rivalizando com outras carreiras, numa oscilação que representou provavelmente o ápice do desejo
da comunidade por cursar uma profissão de caráter liberal, autônomo, independente, e que por vezes se apresentava como uma alternativa ao tempo de formação e às dificuldades de entrada no curso de medicina, né? Curiosamente, essa geração ali do fim dos anos 80, 90, né, junto com a minha, quando se analisavam os scores de entrada no vestibular, eles eram scores que rivalizavam com a própria medicina. A maioria dos estudantes que faziam aquela opção na época tinham scores para entrada também nos cursos mais concorridos. Então foi um momento muito de muita atratividade da carreira, né? E depois, obviamente, que essa atratividade gerou uma oferta muito grande de novos cursos, principalmente nas instituições privadas, transformando muito desse mercado liberal, autônomo, num mercado que foi transformado nos últimos 30 anos, principalmente, uma modificação muito grande do padrão da prática liberal clínica tradicional, autônoma, né? Então, esse contexto da época é muito interessante para entender, né, esses egressos, meus contemporâneos, e muitos deles hoje estão de volta à universidade, né, seguiram a carreira acadêmica, muitos estão nos seus consultórios, nas carreiras de saúde, não, como você também experimenta na sua profissão, nas outras do campo da saúde, a taxa de evasão é baixa, né? Nós não somos cursos de alta evasão. Quem entra num curso de saúde quer realmente aquele diploma, quer ir até o final, mesmo que não esteja completamente convencido de que ali é o seu espaço e o seu lugar, né? Foi mais ou menos nesse contexto que eu entrei. Eu venho de uma família que tem uma tradição na odontologia nesse perfil, então havia uma expectativa familiar, claro, houve um gosto familiar por essa entrada, né? O meu padrasto, Carlos Villatori, é uma figura bastante conhecida em Curitiba na área de reabilitação oral, né? E teve 50 anos de prática clínica aí na cidade, fazendo muita coisa de prótese dentária, que sempre foi o campo forte do trabalho dele. Eu acabei me interessando por outras áreas, por outras especialidades, e mais grave do que isso, né, eu brinco com a minha família, para desgosto da minha família, acabei me encantando com a vida docente, e aí acabei aquela continuidade do consultório famoso, eu acabei traindo a confiança da família nesse aspecto. Mas estou muito satisfeito com a opção pela vida docente, foi um caminho que realmente me encantou mais. Como que surgiram? Porque a odonto também tem muitas especialidades, né? Inclusive no departamento no curso de odontologia tem tem 2 departamentos, né? São 2 departamentos majoritários, assim, né? onde estão as disciplinas mais numerosas, assim, do curso, tá? Mas eu acho, se eu não me engano, que tem mais de uma dezena de departamentos que colaboram com a construção do curso. Temos 2 majoritários, temos também a saúde comunitária, que é um departamento que ocupa também um grande espaço da nossa grade, né? Odontologia restauradora, estomatologia e saúde comunitária, depois os outros departamentos que colaboram, tanto nas ciências básicas, né, biológicas, vários departamentos colaboram conosco, assim como com vocês, né, e alguns também nas humanas que colaboram. E aí, como é que foi a definição pela especialidade, né? Porque acaba que, geralmente, a gente se encanta aí com uma disciplina, um professor que acaba virando um mentor. Como que foi a sua trajetória ali, ainda na graduação, mas já pensando já num futuro como profissional? Eu te confesso que eu tive várias incertezas e várias paixões, assim, algumas efêmeras, outras que duraram um pouco mais, mas realmente quando eu cheguei no 7º período do curso, eu me encantei por essa especialidade das doenças da boca. Eu encontrei ali um desafio intelectual que era mais compatível com minhas aspirações, talvez com minhas vocações, sabe?
Mas eu me encantei por diversas especialidades e brinco até hoje, sempre que estou conversando com colegas, eu digo assim, ó, essa foi minha primeira paixão, mas que sorte que passou rápido. Mas em todas elas, a dimensão do trabalho clínico sempre foi uma certeza. Gosto muito de clínica, gosto de clinicar. Então, isto, em todas as escolhas de especialidade que considerei, o contato com o paciente me era fundamental. Talvez a grande dúvida tenha sido aquela grande divisão que existe nas nossas especialidades, né? As disciplinas cirúrgicas, as disciplinas mais clínicas. E a odontologia, nesse aspecto, ela é muito... ela está muito mais afeita ao ramo das disciplinas cirúrgicas, né? Praticamente todas as nossas especialidades têm um componente intervencionista, tem um componente técnico muito forte, né? Então, a dimensão da clínica médica, por exemplo, ela é menos evidente no nosso currículo. Tanto é que o nome oficial da profissão é cirurgião dentista. O nome do título que o egresso tem é cirurgião dentista. Então, isso já dá uma demonstração do tamanho da hipertrofia desse componente, né, no nosso currículo, tanto aparente como no nosso currículo oculto. Então, o desejo de trabalhar clínica, trabalhar com pessoas, sempre foi mais marcante. E nesta especialidade, particularmente, que é a estomatologia, eu encontrei assim um cenário muito interessante para trabalhar, que mexia muito com a multiprofissionalidade. E aí eu achei que estava aí o meu campo. E aí procurei conduzir a minha carreira no sentido de me capacitar cada vez mais nela, e como ela é uma especialidade muito vinculada, muito forte no ambiente acadêmico, talvez mais do que no mercado privado, a academia foi um cenário natural para exercer o trabalho com ela, e as coisas foram acontecendo, né? A escolha por uma pós-graduação, né, que me preparasse para um possível concurso foi uma escolha que eu mantive enquanto fazia prática clínica privada no consultório familiar. Então, eu tive esse tempo da prática clínica privada, né? Antes que me acusem de um dentista de dedo seco, né? Não, eu tive esse momento e mantenho esse momento como prática clínica dentro da universidade, né? Várias das disciplinas, né, nas residências, no mestrado, no doutorado, a atuação é fortemente com ambulatórios, com serviços. Ah, que bacana. E você era daqueles alunos que era iniciação científica, fazia monitoria, estava envolvido, porque a gente é de uma época que a gente ficava o dia inteiro na faculdade, né? Os cursos, eles tendem a ter ou mais diurno, né, ou mais vespertino, mas, assim, a minha época era, eu chegava às 7 horas e eu saía, sabe lá que horas, ia fazendo todas as oportunidades, ficava mais no hospital, ficava mais qualquer projeto que tinha me enfiava. Você era desse tipo também? A grade da Odonto era mais anárquica, sabe? Ainda continua por conta da dificuldade que é alocar todos os alunos no ambiente de clínica. Então, nós temos muitas coisas do tipo turma A, turma B, turma C, e isso gera uma grade horária caótica, muito difícil de você atender satisfatoriamente todos os interesses. Então, há uma grade com um número de horas semanais alta, mas há também muitas janelas, né? Essas janelas, na minha época, a iniciação científica, a extensão não eram muito desenvolvidas no nosso curso. Então, esse curso de odonto do século passado, que eu fiz, né, ele era um curso com excelente formação técnica, sempre foi muito tradicional. Ótimos professores, um DNA para o treinamento técnico, para a formação de bons odontólogos. Mas a dimensão acadêmica, né, da oferta desse tipo de atividade extracurricular era bastante tímida. Ela era mais forte na monitoria. E o que havia muito interessante na época, né, e até pelo ambiente político que a gente vivia no início dos anos 90, era o movimento estudantil.
Então, houve, ali no início dos anos 90, depois de um período de aquietação, houve um momento importante do movimento estudantil, do início dos anos 90, e aquilo me atraiu para as atividades no centro acadêmico. Então, eu fiquei 2 anos no centro acadêmico como tesoureiro, depois como presidente, na organização de eventos de semanas acadêmicas, com diversos colegas queridos da época. Então, isso foi o meu maior exercício, minha maior experiência de atividade extracurricular na época. Bem diferente do que ocorre no nosso curso hoje, né, onde os alunos, além, claro, de poderem participar de movimento estudantil, participar de representação, participar das discussões importantes que a universidade propicia, a oferta de atividade extracurricular foi revolucionada. Né? Hoje o aluno tem realmente as ligas acadêmicas, o PET, né, o PET tradicional, o PET saúde, a AIC, a monitoria, o programa de voluntariado acadêmico, são as atividades extensionistas, e aí você sabe, né, Luciana, estamos no setor onde a extensão é realmente mais desenvolvida na nossa instituição, tanto do ponto de vista do quantitativo de projetos, quanto da qualidade, densidade, né, intelectual que está neles. Então, acho que os alunos hoje não podem se queixar de oportunidades para trabalhar formação extracurricular. Né? Tem muita coisa. Às vezes até tem alguns estudantes que estão sobrecarregados. Eles querem trabalhar em tudo. Eles querem ser da liga, eles querem fazer IC, eles querem fazer extensão. Tem uns workaholics, assim, dentre os estudantes que chamam muito a atenção, né? Que chamam muito a atenção, que mostram um potencial muito interessante e que precisam até ser conversados, precisam ser orientados no sentido de controlar essa ansiedade, esse trabalho tão multitarefa, né? Virou um modismo a gente ser ou achar que é qualidade ser multitarefa, nem sempre é. Né? Na verdade, acho que numa minoria de casos ser multitarefa é uma coisa muito boa. E faço isso aqui como autocrítica, viu? Eu também. Como um cidadão que tem muita coisa sem terminar. Né? Começada, mas sem terminar, e sempre se movendo em várias frentes. É isso aí. Você estava me contando também que vocês também têm bastante projetos e bastante atuação na área de telesaúde, né? Tanto de aulas online como de atendimento online, usando tecnologias com os pacientes, e isso tem muito a ver com esse nosso momento de hoje também. Você não quer contar um pouquinho sobre isso? Porque muitas pessoas acham que, como agora começou a falar de telesaúde, teleatendimento, a impressão que dá é que é uma coisa nova, que está surgindo agora, do Covid, mas essas ações, elas existem há muito tempo, né? E eu sei, a medicina, o odonto, eu também participei. Queria que você falasse um pouco sobre essa atividade que é tão importante e não é nova. Você tem toda a razão, realmente, agora ela está visível, né? Mas ela vem se movimentando no ambiente da saúde já há muitos anos, com diversas tecnologias, mas de uma certa forma periférica, marginal, né? Quando até contava que estava fazendo um ou outro projeto com telesaúde, os interlocutores olham para você com curiosidade, né? Um misto de curiosidade e às vezes até certo desdém, assim, o que é? O que é isso, né? E agora o assunto entra em pauta com muita força e daí com o atropelo que caracteriza, né, um volume de atenção exagerado em curto tempo. Então, antes não tínhamos tanta atenção, estávamos trabalhando tranquilos com isso, agora todo mundo passa rapidamente a entender do tema, a ter uma opinião sobre o tema. Então, é importante dizer que a gente tem desde 2004, desde o meu primeiro ano na universidade em contrato efetivo, a gente aprovou um edital no CNPq, que era um edital específico de saúde bucal, um dos poucos editais que a gente teve de Ministério da Saúde específico para a saúde bucal. E nesse edital a gente aprovou uma proposta muito simples, que era investigar se havia a possibilidade de acerto diagnóstico utilizando câmeras, utilizando fotografias para doenças intraorais, né?
E nós fomos fazendo trabalhos que evoluíam essa hipótese, modificando um pouquinho o cenário. Uma hora trabalhávamos com a câmera profissional, a outra hora trabalhamos com o smartphone, né? Trabalhamos com as fotos assíncronas, como nós chamamos, né? Então, fazia foto e depois mandava para o profissional. Trabalhamos com videoconferência, avaliamos como é que funciona a consulta num modelo de videoconferência. Foi muito interessante. No cenário da pesquisa, a teleconsulta funciona muito bem. O que tem nos chamado a atenção agora, sabe, Luciana, é que as ressalvas em relação à legalidade dos procedimentos é que está em alta, né? É legal ou não é? A informação do paciente, né? Como controlar, como ter cuidado, como preservar esses dados podem circular e aonde, a questão da confidencialidade, ela está em pauta. Eu acho que isso foi muito importante no momento atual, rediscutir essas questões relativas à confidencialidade dos dados. Mas onde eu tenho experiência no ambiente acadêmico, na minha especialidade, a ferramenta funciona muito bem, evita encaminhamentos desnecessários, agiliza encaminhamentos urgentes, serve como um apoio fundamental para o profissional que está na atenção primária. Então, como apoio para unidades de saúde, para não especialistas na área, a segunda opinião funciona muito bem. E a consulta diretamente com o paciente, mediada por tecnologia, assim como nós estamos fazendo agora, funciona muito bem. Tá? Funciona surpreendentemente bem. Claro, há toda uma discussão se o exame físico, né, a ausência do exame físico não tiraria a qualidade do contato, tal. É uma crítica que se faz, é uma crítica importante, né, uma ressalva importante a se fazer. Entretanto, é curioso observar que às vezes nessa crítica vem uma preocupação com reserva de mercado, né, com o interesse das corporações, da possibilidade das pessoas oferecerem um serviço que alcança mais rapidamente as pessoas. Então, é necessário lembrar que isso ocorre. Tá? E é necessário lembrar a essas pessoas que sejam também tão críticas, tão preocupadas no sentido da consulta presencial. Porque a qualidade da consulta presencial, nas evidências que a gente recupera da literatura científica, deixa muito a desejar. O exame físico deixa muito a desejar. Então, essa comparação entre um exame físico que no presencial é ultra idealizado e por isso ele vai ser sempre superior a uma teleconsulta, é algo que me interessa em investigar, porque eu sustento a hipótese de que uma teleconsulta bem feita é infinitamente superior a uma consulta presencial meia boca. Sem trocadilho aqui com a minha especialidade. Não, Cássio, perfeita a sua colocação. Eu também concordo e acho que esse é o grande, é o ponto de virada, eu acho, assim, que a gente precisa sempre atentar, porque, né, a tecnologia vem com aquele peso assim de distancia, mas você traz essa questão aí que é pontual e muito importante mesmo, porque às vezes a gente está presencialmente e as relações também não são boas e não são, né, a consulta e a relação com o paciente, o olho no olho também não acontece. Então, perfeito, acho que é isso aí mesmo. Que mais que a gente pode... Eu tenho curiosidade de saber em relação... Como que entrou, então, a pesquisa na tua vida, né? Então, você falou que se formou, tinha vários gostos, várias predileções ali na universidade durante o período da graduação, aí foi trabalhar no consultório particular, e daí qual foi a motivação para procurar uma especialização mais voltada para a academia, né? Porque você fez outras especializações que davam questão, o aparato técnico ali, para aquela questão do atendimento ao paciente, mas como que surgiu a academia e o pensamento científico e a vontade de fazer pesquisa e os seus interesses? Luciana, foi a experiência como professor substituto. Então, logo que eu saí da graduação, eu prestei 2 concursos. O primeiro, percebi que, claro, precisava enriquecer currículo,
mas fui muito bem na prova didática. Então, aquilo me deu uma sinalização de que se eu atentasse para questão curricular, né, mostrasse mais experiência, vivenciasse mais experiência do meio acadêmico, eu teria chances realmente de seguir essa carreira. E eu comecei fazendo uma especialização numa área clássica de doenças gengivais, na periodontia. Na periodontia também eu já me interessava mais pelas doenças em si, pela doença gengival, mais do que pela reabilitação, né? Então, sempre o gosto mais pelo patos, né? Pela patologia, pela doença. E com essa especialização, eu encontrei com a ajuda de uma colega de curso, que hoje é a coordenadora do curso de graduação, a professora Ângela Fernandes. Ela estava fazendo um doutorado em Porto Alegre, né? E ela disse, poxa, Cássio, por que você não experimenta lá, né? Porque com a tua especialização você pode concorrer. Esse era um dos raros cursos no país que oferecia a oportunidade para você fazer a prova diretamente ao doutorado, né? Então isso era um atrativo bastante interessante. Eu falei, bom, eu vou me arriscar, né? E acabei fazendo essa opção, fiz a prova, fiquei numa lista de espera. Eu e uma colega, fomos dois apenas colegas que tínhamos apenas especialização, concorrendo com os outros que tinham mestrado, então, óbvio, éramos um pouco menos competitivos, mas estávamos lá. Essa colega acabou entrando na primeira chamada e somos fraternos amigos até hoje, a professora Marinês, da Federal de Santa Catarina, e acabou que houve uma sobra de uma bolsa, e com 2 meses de início do curso eu fui chamado. Eu fui consultado se ainda tinha interesse de ir para lá. E daí fui. Então essa formação foi muito importante, foi ali que eu realmente, né, iniciei um trabalho de pesquisa mais sério, que aprendi realmente o que era pesquisar, e é para isso que os cursos de doutorado servem, né, para formar pesquisador. Só que cabe uma ressalva aqui, os cursos de doutorado do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, eram cursos que estavam começando uma modificação de um padrão de formação técnica muito detalhada para as novas normativas da CAPES, que passaram a valorizar mais o produto intelectual, o artigo, né? Então eu vivi bem esta transição de modelo, né? E o curso tinha ainda uma tradição muito formativa ambulatorial. Então, dentro do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, com uma bolsa da CAPES, então numa instituição privada, mas com curso gratuito e financiado pelo governo federal, né, eu pude cursar um ambulatório dentro de uma estrutura hospitalar. E daí, a partir daí, aí não tive mais dúvida, porque aquela é uma atividade imensamente prazerosa. Eu me encontrei nesse ambiente do hospital, mas não cirúrgico, né? Então, ali eu percebi, não é bucomaxilo, não é por aí. Eu não quero estar no bloco, eu quero o paciente crônico, eu quero o paciente onde eu tenho uma possibilidade de segmento, de acompanhamento, né? Me descobri nessa prática, então, clínica, mais fortemente voltada às doenças da boca. O treinamento, então, se fez mais intensamente ali, e quando saí, daí já fui buscar o concurso, né? Trabalhei em 2 instituições particulares, uma aqui em Curitiba, na Universidade Positivo, tive um excelente ambiente ali, uma acolhida fantástica do grupo da UP, uma experiência ótima, mas na entrada da UFPR eu tive que fazer a escolha por ficar exclusivamente na universidade, então acabei voltando a casa em 2004. Então, da minha graduação até voltar como professor efetivo da casa foram 9 anos. Que interessante, né, Cássio? Sempre essa questão do paciente, ali, do cuidado clínico, né, da atuação com o paciente e também com pesquisa, né? Então, isso é realmente o melhor dos 2 mundos, né? Você conseguir fazer, ter essa experiência dentro de um curso de doutorado, tá atendendo, que é a mão na massa, é o que a gente também não pode se desvencilhar, senão a gente fica fazendo pesquisas muito mirabolantes e não traz o benefício
para a sociedade, para o paciente, que é para quem realmente tem que ter o maior benefício das nossas pesquisas, né? Que bacana. E hoje, o que você gosta de fazer ali na universidade? Eu sei que você também sempre inserido em vários projetos, né? Estava conversando, faz ensino na graduação, na pós-extensão, mas o que te brilha o olho hoje ali na universidade? Aquilo que eu estava te contando só ajeitar minha luz aqui, só na conversa prévia, né? Eu me meti em tudo, né, Luciana? Fui, assim, aquela vontade de fazer as coisas, muito jovem, né? Um campo muito a explorar, né? Então eu fui tentando, talvez, acho que o que mais me motivava era tentar dar para aquele aluno que eu lembrava ter sido as oportunidades que eu não tive, né? Então, fui tentando aprender rapidamente como funcionava a iniciação científica, como funcionavam os projetos e garantindo que eles entrassem no circuito, né? Que eles pudessem acontecer. Então, ali entre 2004 e 2010, houve um esforço muito grande de professores do nosso departamento no sentido de fazer ofertas extracurriculares e particularmente um grupo de professores gestou um programa de pós-graduação novo, né, estrito sensu, em nível de mestrado, e acho que essa movimentação foi decisiva para a mudança de paradigma, né, da oferta de atividade extracurricular para os nossos estudantes. Então, um grupo de professores pequeno no primeiro momento, claro, foi um processo mais sofrido, mais difícil, mas em 2009 estávamos com um mestrado colocado. E a partir daí, quando os alunos de mestrado começam a entrar, começa a aparecer a prática de docência, esse aluno de mestrado passa a ser um interlocutor privilegiado com o aluno de graduação e você, né? As coisas começam a ganhar uma escala, né, assustadora. Então, é um divisor de águas, eu acho, né? E aí houve uma ação individual minha, que na minha carreira, e com algumas repercussões para o curso, acho que foi importante também, que foi ter identificado também em 2009 um edital de oferta de um grupo PET. Né? Então, o grupo PET, a nossa instituição, Luciana, a UFPR, só perde para a Unesp em número de grupos PET no país, sendo que a Unesp tem um programa próprio de PET, independente do MEC. Né? Ela criou um programa próprio dela. Então, isso é uma coisa muito importante da gente dizer da Federal do Paraná. Né? O PET ele é muito forte na instituição. E aí apareceu um edital, e quando eu li o edital do PET, eu falei, mas é isso, né? Aqui tem ensino, tem pesquisa, tem extensão, é isso, eu vou aplicar para esse projeto. Nenhum dos colegas estava aplicando na época, né? Os editais estavam passando batido, né, no nosso curso. Eu falei, eu vou encarar. E aí demos a sorte de ser aprovados. No mesmo ano entrou também um PET da Psico. O PET da Psico tem a mesma idade que o nosso, da professora Alessandra Bianchi, que continua tutora como eu do PET Psico. E foi uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que isso modificou completamente minha carreira docente, me permitiu trabalhar mais próximo do aluno do aluno de graduação e trabalhar no conceito de tutoria, né? Então, aquela coisa meio diluída da sala de aula, 40 pessoas, aquela atenção pulverizada, no PET você canaliza e todos os alunos são bolsistas, né? E você consegue um fluxo de permanência do aluno também maior. Então, diferente da monitoria, 1 ano acabou, ou da IC, claro, o aluno pode renovar isso, pode fazer sucessivas ICs, né? Mas o PET o cara pode ficar 2 anos e meio, 3 anos. Né? Então, isso dá a chance dele desenvolver capacidades que talvez nos programas fragmentados seja um pouco mais difícil dele absorver. Então, o programa PET, para mim, foi fundamental, né? Na minha capacitação como docente, na minha preparação em enxergar a docência e a universidade com outras possibilidades de aprofundamento. Né? E aí estava ocorrendo PET, mestrado, né? E há pouco tempo aprovamos um doutorado. Então, o caminho ele vai
nos metemos numa residência no HC, multiprofissional, na atenção hospitalar. Na residência do HC não tinha dentista no HC, a não ser em projetos isolados, né, de um ou outro ambulatório, dentistas que atendiam o corpo de funcionários do HC, mas não uma assistência formal e universal do paciente do hospital, né? Então, fizemos um movimento também para cobrir essa lacuna do Hospital de Clínicas, e acho que isso foi um movimento também bem importante, porque agora a EBSER fez um contrato, né? Contratou 2 dentistas, então agora a gente tem a possibilidade de ter 2 colegas lá dentro como preceptores, né, desse curso, e um grupo de professores do nosso departamento também trabalhando juntos. Então, tudo isso vai ficando muito divertido. Eu tenho verdadeira paixão pela relação que todos esses trabalhos eles propiciam para nós, né? E falar sobre isso, né, a oportunidade que você me dá de falar sobre isso é mais uma chance que a gente tem de responder às pessoas quando elas perguntam para nós assim: mas a universidade parou, né? A universidade está parada. Não está parado, eu estou trabalhando muito mais do que talvez eu estivesse trabalhando antes da quarentena, sem contar as demandas domésticas, né? É até curioso que nenhum dos pimpolhos tenha entrado aqui para invadir nossa conversa, porque daqui a pouco, né, entra um maluquinho aqui para conversar e pedir alguma coisa. Então, Cássio, é aquela ideia muito ultrapassada daquilo que as pessoas perguntam assim, mas você só dá aula? Isso. Você trabalha também ou só dá aula? Pensa assim, nós estamos aqui há 30 e poucos minutos, você contando tudo o que você faz dentro da universidade e você não falou da aula em si, né? Todas essas atividades são atividades, né, educativas, pedagógicas, né, de relação com... Ali a Rosângela ali perguntou o que é um PET, né? Um programa que é tutoriando alunos dentro do próprio serviço, né, e não na sala de aula. Você tem uma definição melhor para PET? Eu diria que o PET, Rosângela, obrigado pela oportunidade também de falar um pouquinho mais sobre ele. O PET é um grupo de estudo com alunos bolsistas e um responsável dentro de uma temática específica, com tempo para trabalhar, né, e com metas a perseguir, que são delineadas por meio de um planejamento que é aprovado dentro da instituição, que é aprovado no Ministério da Educação e que no final do ano te obriga também a apresentar relatórios explicando o que você fez, o que você não fez, né? Te obriga a produzir resumos para eventos, promover cursos, promover outras atividades extensionistas. Então, todo mundo tem muita dificuldade de explicar o que o PET né? Mas ele eu diria, uma incubadora de talentos, né? E uma incubadora de boas práticas para a graduação, porque um dos objetivos dele, Rosângela, é que aquilo que a gente testa no PET como metodologia pedagógica, como pedagogia inovadora, possa ser reproduzido na graduação pelos colegas. Então, um ambiente onde a gente pode experimentar com mais leveza, com menos, né, preocupação, com grandes modificações, experimenta técnicas, experimenta novas formas de ensinar, experimenta outros atores participando, né, do ambiente acadêmico e depois tenta massificar as boas experiências, né, que apareçam nesse tipo de trabalho. É uma experiência muito rica, tanto para os alunos, como para nós, professores, que saímos do nosso convencional, como para quem recebe, né? Para aquele profissional de saúde que está lá recebendo o aluno, revendo as suas práticas, né? Ensinando também, e nisso todo mundo ganha, né, Cássio? Exato. E me conte, como é que estão vocês aí nessa história? Já pegando esse gancho aí a universidade parou, né? A gente, na área da saúde, está sofrendo muito com essa pandemia, né? Em termos de ensino mesmo, da graduação, né? Porque a gente, enfim, nossos cursos são eminentemente práticos, né? E como é que vocês estão? A gente na enfermagem está assim, em ebulição, tentando entender, tentando imaginar como vai ser esse novo normal que hoje mesmo estava conversando com uma colega lá do hospital e ela falou:
a gente achava que ia ser um negócio que ia chegar e ir embora e nunca mais ia voltar. E a gente está percebendo que tem mudanças que vão permanecer. E isso, pensando na sala de aula, pensando nas nossas práticas educativas, PET e tudo mais, é um desafio, né? Como é que vocês lá no Odonto estão pensando e estão trabalhando essas coisas? Estamos muito angustiados, sabe, Luciana? Porque você mencionou praticamente todos os pontos problemáticos aí que a gente vai ter, porque não é simplesmente voltar e repor um calendário, né? Nós já fizemos isso nas instituições públicas em diversas ocasiões, pelos mais diferentes motivos, mas agora não é simplesmente repor um calendário, é tentar estabelecer um convívio que proteja as pessoas, né, desse contágio tão acelerado, e das incertezas também sobre como a doença se comporta no médio e no longo prazo. Nós não temos essas informações ainda. Então, particularmente para a odontologia, o cenário é bem preocupante, porque nós somos considerados, né, como uma das profissões onde o risco ao profissional e o risco de contaminação cruzada para o paciente é um dos mais elevados, né? Exato. Além da proximidade, né, é só você lembrar quando a gente trabalha dentro da boca das pessoas com qualquer instrumento rotatório e aquelas irrigações constantes. Sim. Então, aquilo faz um aerossol, né? A gente chama assim mesmo, um aerossol que está todo contaminado, com todas as bactérias que estão ali, todos os micro-organismos que estão ali. Ou seja, o ambiente de entrada numa clínica odontológica, ainda mais numa clínica odontológica como as que nós temos intramuros nas universidades, nos cursos de odontologia, nós temos salas com 40 equipamentos, com alunos trabalhando lado a lado, 40 pacientes lado a lado, tudo funcionando ao mesmo tempo. Então, nós não sabemos ainda como isso vai funcionar. Há comissões, né, de colegas professores trabalhando arduamente em tentar responder isso e tentar estabelecer uma rotina que proteja os pacientes, proteja as pessoas, né, e ao mesmo tempo que não impacte negativamente a formação. Então, acho que não é momento em estarmos preocupados se perdeu o semestre, se, né, o número de vagas vai diminuir. Os interesses individuais agora, eles têm que ser suprimidos por um tempo, né? E pensar que isso daqui a alguns anos não vai significar pouco tempo nas nossas vidas, felizmente, né? Vai passar, como gostam de dizer, mas é um momento de estudar profundamente, de ter cautela, de ter muita serenidade nas tomadas de decisão. Sim. E isso que a gente sente falta hoje, né? A falta de serenidade, a aceleração de tomadas de decisões intempestivas, né, que contradizem princípios científicos básicos, isso está muito complicado. E eu acho que a odonto também, Luciana, tem um outro agravante, né, que conversávamos também aqui um pouquinho antes da entrada ao vivo, que é o fato da odontologia ser um curso com clínicas quase que 100% intramuros, né? O que eu quero dizer? Essas clínicas são da universidade e são, na maior parte, quase na sua totalidade, tocadas pelos professores. Então, são os professores os responsáveis pelo funcionamento dessas clínicas. Então, esse modelo é muito diferente do que ocorre num hospital universitário, por exemplo, o Hospital de Clínicas, né? Você tem no Hospital de Clínicas, além dos professores da medicina, dos professores da enfermagem, você tem um quadro de profissionais contratados para que o hospital não pare. Então, aquele centro, ele é primeiro um hospital e depois uma escola. E o curso de odonto é o contrário. Ele é primeiro uma escola e depois um hospital. Então, isso para nós vai ser um problema muito grande, né? Porque o protagonismo que a gente tem dos hospitais universitários, infelizmente, a odonto não herda. Ela não tem essa dinâmica gerencial administrativa que tem os grandes complexos hospitais universitários com seu quadro funcional ativo, qualificado, né, e que pode seguir em atendimento. Uhum. Então, não sei como te responder a isso e talvez
eu acho e espero, né, todos os colegas estão imbuídos desse espírito, que não só o campo de saúde tem um olhar especial da gestão universitária, né, precisa ter. As reuniões do CEP, as reuniões intersetoriais, elas precisam lembrar que as nossas situações são situações onde a assistência é absolutamente essencial para a formação. É muito triste, muito complicado quando você vê a comparação entre cursos tão diferentes, né? A realidade da formação em saúde, ela é bastante específica, não é choro de professor do campo da saúde, não é, ela é muito diferente, ela depende de uma relação com a prestação de serviço que ela não pode ser reproduzida, não se vê modelo similar em outros setores, tá? E tentar substituir isso e adaptar isso realmente vai ser muito desafiador, e no caso dos cursos da saúde, o da odonto é talvez o que esteja hoje, sem querer puxar novamente, né, a situação como um choro corporativo aqui, mas é uma análise técnica que a gente tem feito mesmo. Estamos na situação mais vulnerável que os cursos de saúde têm, justamente por não gozar dessa estrutura autônoma que os hospitais universitários têm. Então, vamos ter que inventar novas formas, vamos ter que pensar nossos alunos sendo inseridos em serviços parceiros, nós vamos ter que modificar a relação com os serviços que prestam saúde e efetivamente nos integrar nas redes de serviços de saúde da cidade. Então, as redes municipais, né, as unidades básicas de saúde, os centros de especialidade odontológica, os hospitais. Vamos ter que revolucionar na odontologia os cenários de prática, sem dúvida, além de rever como as nossas clínicas intramuros vão funcionar. Isso vai exigir muito tempo, muita gente, muito trabalho coletivo e vai exigir ceder bastante, né, nos nossos interesses mais imediatos e mais particulares. Mas vamos passar, vai passar. Depois vamos contar as histórias mais para frente. Para os jovens é difícil entender isso, mas para mim, que já passei da metade do caminho, certamente, né, esse tempo vai correr rápido, espero. Eu acho que é bem isso mesmo, né, Cássio? Da boa vontade. E eu tenho pensado muito assim, a gente sempre falava, né, no futuro vai ser assim, nossa, um dia vai acontecer, vai ter que mudar, a gente tem que. Parece que o universo aí conspirou essa situação da pandemia, desse vírus, né, que é altamente contagioso e espalha, realmente faz estrago, acelerou o futuro e, de repente, a gente acordou um dia, lá, dia 16 de março, e o futuro tinha chegado, né? E aí a gente está sendo, realmente, nós que somos professores, os profissionais da linha de frente, né, todos, né, tendo que se reinventar, não para o futuro, mas para amanhã. Né? Esses dias entrevistei uma colega que está responsável por um hospital de campanha, né? E ela falou assim: além disso, toda semana as recomendações mudam, os estudos trazem novas evidências, e a gente tem que incorporar não um dia quando a gente vê essa situação, tipo amanhã ou para o próximo paciente. Então, eu acho que é uma crise bem importante em vários sentidos, né? Inclusive moral, ética, de valores e disso que você falou, da gente colocar interesses pessoais de lado para tentar enxergar o bem maior, que a gente tem que achar oportunidades para nos reinventar e realmente continuar fazendo com que a roda continue, né? Efeitos colaterais positivos, pelo menos, né? Alguns pode se detectar. A gente já conversou aqui sobre esse impulso que toda atividade remota recebeu, né? Isso está sendo amplamente discutido, não vamos chover no molhado, mas acho que todos estão percebendo que muitas das nossas atividades não requerem nos deslocarmos. Né? Então, isso acho que vai ter um impacto importante, o trabalho remoto. Tal. Bom, a farta literatura aí sobre isso, né? Mas também na assistência, né? O que é importante atender ou não, né? O que é prioritário, o que é eletivo, o que é urgência. Esses critérios, agora, eles parecem ter precisaram ser refletidos, né? Outro efeito que assim tem me causado uma boa sensação é
o esvaziamento daquele discurso de que o Sistema Único de Saúde não presta. Porque, na opinião da média das pessoas, né, expostas a notícias de telejornal, a notícias que vão normalmente dar uma ênfase maior para o espetacular e para o que não dá certo, fica na memória o exemplo negativo daquilo que não funcionou, mas se esquece de tudo, do sistema de vacinação, do maior sistema de transplante público do planeta, né? A gente que tem ação extensionista no EMEPAR, dá vontade de pegar as pessoas e levar pela mão para conhecer a equipe de profissionais do EMEPAR, a equipe de profissionais do transplante de medula óssea, da Hemato-Onco, com quem eu convivo ali no Hospital de Clínicas, absolutamente maravilhosas, tecnicamente preparadas, com qualidade para competir com os melhores serviços do planeta, né? E não são só ilhas de excelência, porque às vezes a conversa vai para esse campo, sempre tem exceções, está lembrando só das exceções boas. Não são. Há serviços de formiguinha sendo realizados cotidianamente no setor público, e este foi um momento onde o setor público ficou perceptível na sua qualidade, no que faz bem. O protagonismo das instituições universitárias, públicas, estaduais, federais, nesta pandemia é notável, é notável. Então, o esvaziamento do discurso daqueles que sempre falavam contra a universidade pública, sempre sobre o aspecto do seu ônus fiscal, naquelas comparações que pegam relatórios injustos lá do Banco Mundial, que muitas vezes fazem contas que colocam, inclusive, despesas per capita que consideram os aposentados, né, junto na conta, com uma conta lá de um outro país supostamente exemplar. Então, eu acho que esvaziou o discurso dos detratores do serviço público, principalmente nessas ações essenciais de Estado, né? Saúde, educação. Elas estão muito evidentes aí, está absolutamente necessário, e claro que elas são subfinanciadas. Está absolutamente claro que quando a gente fala do peso do funcionalismo público no orçamento nacional, nós não podemos falar isso de maneira genérica. Há setores, sim, que precisam de reformas. Normalmente eles são esquecidos, né? Todo mundo lembra de uma situação lá do judiciário grave, mas esquece da enfermeira do SUS ganhando um valor irrisório para fazer um trabalho absolutamente essencial, né? E essa é a massa de trabalhadores do sistema. Então, todos esses gurus e consultores financeiros que estão aí nas suas lives, dando recomendações e falando mal do Estado brasileiro, né? Fazem um discurso também muito simplório, né, Luciano? Muito raso. Novamente, saúdo o teu programa por isso. Você dá a oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre esses assuntos, né? Então, é muito melhor eu pegar esse link depois e mandar para o meu pai e para minha mãe do que tentar convencê-los pelo WhatsApp. É verdade. Né? Ou nas reuniões de família. Porque aqui eles não podem me responder. Aqui eles têm que me ouvir. Ou desistem do link. Né? Mas é importante. Precisa se falar disso. Né? Com certeza. Nossa, eu adorei conversar com você no meio dessa confusão toda, te ver aí, te ouvir. Obrigada por contribuir com o projeto. A gente realmente precisa falar o que é importante, né? E no nosso caso, o que é importante é o que a gente faz todo dia e que estava invisível e que cada vez mais está aí nas mídias. E foi essa a minha intenção também, sabe? Quando tive essa ideia desse projeto de extensão, é assim, poxa vida, tanta gente aí se expondo nas lives, nas redes sociais, e a gente fazendo tanta coisa e ficando tão invisível. Então, eu te agradeço muito você ter topado, foi muito bom. Eu quero só ler aqui o que a Letícia Fontanella Fernandes, você deve conhecer ela, né? Ela deixou um recadinho aqui, ó. O PET foi um divisor de águas na minha graduação. Tenho muito orgulho de ser petiana e de ser tutorada pelo professor Cassius. E são seus fãs aí. Ganhou nota, né?
Vamos, sem dúvida, estar aprovada. Boa, Letícia é um talento. Obrigado pelas palavras, Letícia. E, assim como ela, vários alunos de graduação extremamente talentosos que a gente tem na nossa instituição. Eu adoro falar bem dos meus alunos, porque eu vejo jovens, né, com extremo potencial, com muita vontade, que às vezes estão esperando ali por uma palavra, por uma oportunidade, por um impulso, né, para exporem seu talento, novamente, acho que é outro setor estratégico que a gente precisa proteger, né? Falar bem dos nossos alunos, falar bem. Eu tenho pavor daquela conversa meio saudosista, do tipo, os alunos de hoje não querem nada com nada, porque no meu tempo... Esses alunos são muito melhores do que quaisquer alunos que já tenham vindo antes, estão com condições realmente de realizar muito mais do que as gerações que os antecederam são. Eu sou um otimista em relação a isso, e não vejo outra saída como professores, né, Luciana? Só acho que o resultado do nosso trabalho vai ser realmente gratificante, vendo que eles nos superam, né? Que eles nos superam. Minha maior satisfação é ver um aluno ficar melhor e fazer coisas mais legais do que aquelas que a gente teve a ousadia de fazer. Então, essa é a satisfação do professor. Exatamente, concordo 100% com você. Olha, muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Te desejo aí uma ótima semana, fiquem bem, fiquem de boas aí em casa. Um dia a gente volta a se encontrar no Pilates, né? Quem sabe? O novo normal, não sei como é que vai ser, né? Mas olha, Cássio, brigadão, foi sensacional, adorei. E fica aí um abraço e vou deixar os links, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube também, e aí a gente distribui para todo mundo para eles ouvirem o que você tem para falar. Obrigadão, tá? Eu que te agradeço, Luciana, parabéns pela iniciativa, continue firme aí, e nos vemos em breve no Pilates. Minha lombar tá assim, você não tem noção. Perdida. Tá? Muito obrigado. Parabéns pela atividade. Um abraço, viu? Valeu, gente. Até a próxima.